Olá pessoal, eu sou o Laudemir e na videoaula de hoje eu vou explicar como inserir um filtro automático no Excel. Então aqui eu tenho alguns campos aqui, código, produtos, quantidade, valor mínimo, valor máximo. Então eu quero filtrar aqui. Então para mim filtrar, para mim não ficar toda vez usando aqui, filtrar, procurar, fica mais difícil, né? Então eu vou digitar aqui o texto, por exemplo, fita. Então a partir do momento que eu iniciar digitando, a digitação, ele já vai procurando aí o que eu estou digitando. Então, como que funciona isso? É muito fácil da gente fazer. Então, primeiramente, a gente precisa inserir aqui as caixinhas de texto. Então, as caixinhas de texto, eu vou vir aqui na guia desenvolvedor, eu vou usar o modo design aqui, selecionar o modo design, e eu vou usar uma caixa de texto aqui dos controle ActiveX. Controle de formulário fica difícil de vincular com o código VBA, então eu prefiro usar controle ActiveX. Escolho a caixinha de texto e insiro ela aqui. Então inseri minha caixinha de texto. Agora basta somente inserir o código VBA para ela funcionar. Então aqui eu tenho várias opções aqui, eu tenho propriedades aqui, eu posso mudar a cor, posso inserir um monte de coisa aqui, cor da borda, cor de fundo, fonte, tem várias opções aqui. Mas eu não vou alterar isso, vou explicar somente o funcionamento. Então aqui, dois cliques, automaticamente ele abre aqui no VBA, está como textbox 1 e o evento change. Então toda vez que eu fizer uma modificação, ele vai executar o que está aqui dentro. Eu vou apagar esse aqui porque eu não vou usar esse, eu vou explicar como que funciona os que eu já fiz. Então vamos ao primeiro, que é o... Aqui eu dei o nome para ele, código, então eu posso nomear ele aqui, eu dei o nome de código. Então toda vez que eu for lá no meu código, que eu alterar ele vai executar esse comando. Código.texto. Então se for diferente de vazio, ele vai executar o que está aqui dentro. Por que diferente de vazio? Se eu apagar todo o texto que está lá, ele vai filtrar somente o que está vazio. Ele identifica, quando eu apagar o último caractere, ele identifica que eu modifiquei. Ele vai pegar, filtrar o que está na caixinha de texto. A caixinha de texto está vazia, então não vai sobrar nenhum valor. Então, para isso que serve. Então, quando está vazio, ele vai executar esse de baixo aqui, que vai mostrar todos. Então, aqui, field 1. Field 1, o que significa o field 1? Que é o primeiro filtro aqui. Então, se eu inserir uma outra coluna, por exemplo, meu field 1 vai continuar sendo aqui, vai continuar sendo o field 1, porque aqui eu não tenho filtro. Então é o primeiro filtro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E aqui o critério, qual que é o critério que ele vai filtrar? Exatamente igual ao que está na caixinha de texto, o código. Aqui do produto é bem semelhante. Ele vai usar o field 2, o critério, ele vai converter o texto que está na caixinha de texto para uma string, isso aqui faz a conversão. Isso aqui é para ignorar tudo que está antes e tudo que está depois do texto que eu estou digitando. Vamos ver a diferença. Então aqui desabilitar o modo design, preciso desabilitar. Então aqui, se eu digitar aqui, por exemplo, 1, ele filtra exatamente o 1, ele não vai filtrar 11 ou 12, nada, é exatamente o 1. Aqui é diferente. Quando eu for digitando, por exemplo, eu digitar fita, FI, ó, ele vai pegar o que tem FI. FI tem aqui, FI tem aqui no início, aqui no meio. Então ele vai ignorar tudo que está antes e o que está depois do que eu estou digitando. Então ele vai filtrando aí conforme eu vou digitando. Aqui a quantidade vai ser a mesma coisa e o valor unitário. Então o valor unitário aqui, o que ele vai fazer? Tem o valor mínimo e o valor máximo, que são os dois aqui, o valor mínimo e o valor máximo, de até. Então se eu quero filtrar um que está numa faixa de preço, se for diferente de vazio, também da mesma forma. E se o valor máximo também for diferente de vazio, exatamente
pelo motivo que eu expliquei antes. Aí o que ele vai fazer? Ele vai filtrar. Então, se atender os dois aqui, que tiver um valor mínimo e tiver um valor máximo, ele vai filtrar o que está entre os dois valores. Se tiver só o valor mínimo, ele vai filtrar maior do que ele, tudo que for maior do que ele. A hora que eu for apagando que ficar vazio, ele vai mostrar todos. Da mesma forma aqui, só que está invertido aqui, o mínimo com o máximo. Mas é exatamente o mesmo funcionamento. Então, espero que tenham gostado. Eu vou deixar disponível aí para quem quiser fazer o download, a planilha pronta. Então aqui eu posso filtrar aqui em vários campos. Então aqui eu posso filtrar de 7, filtrar aqui de 3 a 7, por exemplo. Então aqui ele vai filtrar exatamente. Eu posso filtrar vários campos ao mesmo tempo. Então eu vou deixar disponível aí. Quem gostou, dá um curtir, ajuda a divulgar o vídeo. E até a próxima videoaula.